depois pergunta aqui para ele, ó. A demora em comprar e a pregação contra os imunizantes não são, no mínimo, um mau exemplo? E essa pergunta aqui, eu acho que Bolsonaro ele deve ter treinado, ele respondeu de forma assim, bem concisa, bem direta, passando pelos pontos mais importantes, de uma forma que, cara, eu acho que até os maiores críticos não vão ter muito o que falar sobre Bolsonaro. E olha só, no ano passado não tinha para vender. Pronto, já falou muita coisa com poucas palavras. Depois vem, no caso da Pfizer, havia um dispositivo na proposta que dizia que eles não se responsabilizavam pelos efeitos colaterais. Essa era a principal questão. A imprensa, não queria contar o tal do contrato leonino e diz, ó, como posso comprar um negócio desse aí? Se começa a ter efeito colateral adverso, de quem é a responsabilidade? Vocês iriam me perdoar? Obviamente não, né? Então tem que ter responsabilidade. E aí joga o Dória na jogada. Pergunto, o negócio lá do Butantan tem comprovação científica? Não tem. Tomar é uma decisão pessoal. Pessoal, não tem que ser obrigatório. E diz, ó, por exemplo, a Michelle quis tomar, tomou lá nos Estados Unidos. Bola pra frente. Qual foi o momento mais tenso nesses 1000 dias de governo? Isso daqui eu também achei interessante. Que ele fala o seguinte, ó. Foi quando avolumou a pressão a apoios mediante concessões. Eu não podia ceder. Depois de 28 anos no parlamento, eu conheço como essas coisas funcionam. Era muito comum acabar uma votação importante e chegar uma lista de fidelidade. Estava ali no fedor, na muvuca. Olha, nosso partido deu mais voto que o outro, que tem um ministério a mais que nós. Era comum você ver nas manchetes de jornais, PSDB, PFL. Era comum você ver acerto. Isso não tem mais. A gente precisava aprovar as coisas e alguns do parlamento vão com tudo para cima de você. Foram 15 dias de tensão, mas tudo foi contornado. Antes de terminar aqui, isso daqui que o Bolsonaro está se referindo, com certeza, envolvia aquelas medidas de contenção da pandemia. Questão que envolvia auxílio emergencial, sabe? A facilitação de tudo. Era um momento chave para o Brasil continuar respirando e, assim, não afundar de vez, como queria a turminha da oposição. Imagina aí toda a confusão, tudo que precisou ser feito naquele momento. Se a gente olhar o governo, de quando o governo começou até o governo hoje, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. É inegável que o governo se aproximou do Centrão, é inegável isso daí. A gente percebe que teve, assim, alguns ministérios que foram trocados, alguns ministros foram trocados, alguns ministérios, inclusive, criados. O Fábio criou o Ministério das Comunicações, o Fábio Faria. A Casa Civil tinha o Onyx, era aquele ministro assim mais ligado, a gente poderia falar que estaria mais ligado à questão da base ideológica, mesmo o Onyx não sendo assim um expoente do conservadorismo, do Olavo de Carvalho, guru, astrólogo, vidente e tudo mais, mas era um cara que vinha com o Bolsonaro há muito tempo, desde as eleições. Saiu ele, aí entrou depois o Braga Neto, que passou o Ramos há um tempinho, hoje está na mão do Ciro Nogueira. A gente viu também a Flávia Arruda entrando para o governo, ficando na Segov. O governo fez algumas concessões, fez. Mas se olhar assim o pacote como um todo, eu fico pensando tudo que o governo foi pressionado a fazer. É difícil assim bater o pé para falar assim, o governo acertou, o governo errou. É uma questão muito complicada, principalmente quando você olha que a maior parte das coisas aprovadas foram no questão de lei, não foi nem PEC. Mas ainda assim são 257 votos num parlamento onde os bolsonaristas, puro sangue, raiz, conservadores, não são nem 40. Então conseguir essa maioria no parlamento, tudo mais, é uma construção que não foi feita assim do dia para a noite, foi feita ao longo do ano aí de 2020. Ela começou, se intensificou naquele episódio que o Rodrigo Maia vai para a Espanha, começa a falar em parlamentarismo, as redes sociais bateram no Rodrigo Maia, cara, de um jeito que o Rodrigo Maia mergulhou, deu uma baixadinha na bola e ali começam aquelas conversas que desaguaram na eleição do Arthur Lira na presença da Câmara e do Pacheco na presença do Senado. E aí no fim dessa pergunta, Bolsonaro falou o seguinte, considero que estou bem com o parlamento hoje em dia. Não vou entrar em detalhes nem de quando e nem quem foi, mas pretendo destravar a pauta nesta semana. E o que eu disse para vocês, para mim é uma entrevista que o foco é tentar conversar com a economia brasileira. Todos os setores. Eu vou destravar a pauta. O que é destravar a pauta? Cara, não é pauta. Ninguém quer saber da pauta ideológica nesse momento. Não é o leitor da Veja. Se o Bolsonaro falar de pauta ideológica, ele manda lá, porque a gente vai assistir a live de Bolsonaro. A gente assiste a live do Bolsonaro. E se a gente não assistir, os influenciadores todos vão comentar nas redes sociais.
Então não acho que aqui não é pauta ideológica, aqui é pauta econômica. Ele vai destravar. Vai destravar. E tá de boa com o parlamento, o que é um bom sinal. Depois pergunta o seguinte, ó, o preço da gasolina, do gás de cozinha e dos alimentos pressiona o bolso do brasileiro. É uma coisa que está incomodando. Ele diz o seguinte, ó, eu não vou tabelar ou segurar os preços. Uma fala que diz muito. É uma fala que, inclusive, vai contra as políticas do governo petista, que, na verdade, são políticas de esquerda. Um país com economia livre, né, livre mercado, cara, o governo não vai dar a canetada. Ele deixou claro. Mas na frente fala o seguinte, ó, hoje toda a crítica no meu colo. Ele fala o seguinte, ó, o dólar está alto, mas o que eu posso falar para o Roberto Campos, do Banco Central? Quem decide é ele, que tem independência e um mandato. Ele diz no final, reconheço que o custo de vida cresceu bastante, além do razoável, mas vejo perspectivas de melhora para o futuro. Falando, ó, vai melhorar. Mas o principal foco é falar, ó, não vai ter interferência. Não vai ter interferência. A política econômica, a política monetária segue firme e forte nas mãos do Paulo Guedes, do Roberto Campos, da forma como vai sendo feita. Critérios técnicos, fazendo um aceno para o setor econômico. O governo ainda patina para encontrar recursos para substituir o Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família. Esse aqui é um tema que também está incomodando muita gente do mercado financeiro, principalmente. Está vendo isso daí como talvez uma política eleitoral, teve aquela questão que envolveu aí o IOF e tudo mais. E Bolsonaro falou o seguinte, cara, isso não vai ser eleitoral. Vai ser R$300. Se fosse para ser eleitoral, eu botava logo R$600. Se fosse um governo petista, ia fazer. E no final ele faz questão de deixar claro, ó, a nossa meta é ter responsabilidade e cumprir o teto de gastos. Lógico, mais um aceno para o setor econômico do Brasil, né? Depois fala o seguinte, essa pergunta, para mim, assim, tá escancarado. Bolsonaro queria falar com a economia brasileira. O ministro Paulo Guedes continua indemissível? E ele fala assim de um jeito tranquilíssimo, ó, não existe nenhuma vontade minha de demiti-lo. Nenhuma. Vamos supor que eu mande embora o Paulo Guedes. Vou colocar quem lá? Teria de colocar alguém da linha contrária ao Paulo Guedes. Porque senão seria trocar 6 por meia dúzia. Porque eu vou colocar um cara igual ao Paulo Guedes. Eu vou trocar 6 por meia dúzia. Para eu trocar tem que ser alguém contrário a Paulo Guedes. Então, ele iria começar a gastar e a inflação já está na casa dos 9%. O dólar em 5,30. Na economia, você tem que ter responsabilidade. Peraí, ele iria começar a gastar. Significa se seria alguém contrário ao Paulo Guedes. Bolsonaro está passando a mensagem seguinte, Paulo Guedes não está gastando. Paulo Guedes não quer a inflação aumentando, o dólar em 5,30. A economia tem que ter responsabilidade. O que se pode gastar respeitando o teto de gastos? Se não fosse a pandemia, estaríamos voando na economia. A inflação atingiu todo mundo, mas a melhor maneira de buscar normalidade e baixar a inflação é o livre mercado. Depois vem uma pergunta, presidente, é 100% de certeza que o senhor vai disputar a reeleição? Ele diz, ó, se não for crime eleitoral, eu respondo, pretendo. Ele vai disputar. E aqui ele já dá um easter egg, já deixa aqui no ar algo que com certeza vai acabar ocorrendo. Isso aqui envolve questões partidárias, tanto o partido de Bolsonaro, quanto os partidos que irão apoiá-lo, como o vice que vai acompanhar Bolsonaro, e ainda fala do Mourão. Mas vejam só. Já tem partido e um nome para disputar chapa como candidato a vice-presidente? E ele fala, ó, olha só, se houver candidato, não vai mais se repetir o que aconteceu em 2018. O vice tem que ter algumas características. Tem que ajudar você. E tem que ajudar no tocante ao voto também. Tem que trazer alguém para a chapa que agregue votos. Mourão e Bolsonaro é algo assim relativamente similar. Ele não descarta, mas fala assim, pô, né, tem que ser muito similar. Deixa eu fechar aqui que se ficar batendo essa zoada do Telegram, vai me deixar incomodado. Pronto. Voltamos aqui. Então o pessoal diz para mim, o vice ideal é de Minas ou do Nordeste. Então tudo isso a gente vai botando na mesa. Isso aqui é bem interessante. Bem interessante. Nordeste, acho que vocês rapidamente conseguem entender, ainda é tido como o reduto petista, o reduto que a esquerda tem votos. E Minas? Minas? Desde que a nova república foi instaurada em 85, das primeiras eleições, na verdade, né, diretas, todos os políticos,
todos os presidentes eleitos venceram em Minas Gerais. Então, venceu em Minas, foi eleito. É uma coincidência, então pode estar isso daí no ar. É um grande colégio eleitoral, se não é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Então, Bolsonaro tá aí, ó. Tá botando na mesa. Tô analisando as coisas. Não vou escolher o vice de qualquer jeito. E ele fala do Mourão. Ó. O Mourão, por exemplo, eu acho que não está fechada a porteira para ele ainda. Se não está fechado ainda, significa o seguinte, cara, eu sou amigo do Mourão. Eu sou amigo do Mourão. Porque se ele fosse inimigo do Mourão, se ele tivesse brigado, ele ia estar falando do Mourão. Ele não estaria, depois, inclusive, elogiando o Mourão. Ele fala, ó, Mourão não tem vivência política, praticamente zero. E depois de velho é mais difícil de aprender as coisas. Mas, no meu entender, seria um bom senador. A imprensa tentou pegar e falar aí, Mourão tem vivência política, falar que ele está criticando o Mourão. Não, isso é só uma constatação. Eu tenho certeza que o Mourão também acredita. Cara, o Mourão não era político. Como é que ele vai ter vivência política? E tá fazendo aceno. Bom senador. Mourão vem candidato. Vem candidatíssimo. Não sei se vai ser senado, talvez inclusive governador. Não vou falar hoje. Eu já falei no passado do estado, vou ficar quieto. Sobre o partido, eu não vou fugir de estar no PP, PL ou Republicanos. Não vou fugir de estar com esses partidos, conversando com eles. O PTB ofereceu para mim também. Falou alguns partidos, possivelmente pode estar em algum tipo de conversa, mas mais do que isso. Mostrou a base de apoio dele para 2022, vai estar aí. PP, PL, Republicanos. Eu acho que isso aqui, inclusive, também pode ser um aceno até para avisar o seguinte, ó galera, se vocês verem aí algum deputado bolsonarista, né, esses conservadores raízes, migrando para esses partidos, não é porque, que virou do Centrão, me traiu nem nada. Não, porque são partidos que estarão comigo em 2022. Depois fala uma coisa bem importante, que é a MP da Liberdade, mas eu acho que o Bolsonaro poderia ter explicado um pouco melhor. Ele fala o seguinte, ó, o senhor apresentou MP para restrição de combate a fake news e depois um outro projeto. Qual a urgência desse assunto? Eu acho que ele vai falar, cara, não minta. Não é MP sobre as fake news, é MP da Liberdade. Eu não quero atrapalhar o combate das fake news, não tem nada a ver. E Bolsonaro fala o seguinte, ó, a urgência é dado que está acontecendo no Brasil. Os inquéritos de fake news, por exemplo, onde a linha sobre o que se pode ou não publicar, o que está ali, são dispositivos da Constituição. Você só pode ter você só pode ter a página da internet retirada do ar depois do contraditório e de uma ação judicial. Não se pode monocraticamente excluir ninguém com uma canetada. Estão nos acusando de fake news. O que a esquerda faz? Faz um jogo de futebol com minha cabeça, sabe? Por que não tomar providência contra essas pessoas também? Só para cima da gente? O objetivo das mídias sociais é liberdade. Você vai deixar de frequentar minha página no Facebook se escrever besteira. Vai discutir e tem que ser assim. Imprensa combate com mais imprensa, com mais liberdade.